Domingo de Ramos começa a Semana Santa. E mais do que simplesmente começar a Semana Santa, eu diria que estamos começando na liturgia a celebrar uma semana de uma verdadeira novela de expectativas frustradas. Esse talvez pudesse ser um nome alternativo para a Semana Santa. Expectativas frustradas. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estou aqui hoje para compartilhar brevemente com você o Evangelho do dia. Nós aqui no Santuário das Almas viemos ao longo da pandemia no ano passado, sempre publicando às quartas-feiras um comentário mais longo, de estudo mesmo, né? Do Evangelho do domingo. Então toda quarta-feira saía um vídeo com um comentário ao Evangelho do domingo seguinte, né? Nessa Semana Santa nós faremos uma outra experiência, né? A experiência de, ao longo de toda a Semana Santa, né? Todo dia, portanto, pela manhã soltarmos um vídeo pequeno, de uns 10 minutos mais ou menos, falando sobre o Evangelho, mas mais como um comentário de oração, mas como algo para nos trazer o Evangelho para a vida, né? Então eu gostaria de pedir a você, depois que nós interrompemos essas transmissões dos comentários do Evangelho, eu gostaria de saber a sua opinião. Algumas pessoas vieram me perguntar, padre, podia voltar, né, com os comentários do Evangelho. E eu dizia, eu tô com um tempo realmente muito apertado, né, mas também não sei qual que seria o interesse. Então, deixe registrado aqui nos comentários desse vídeo o que você acha mais interessante. Temos o retorno dessa modalidade do Evangelho, do comentário mais aprofundado, que dava meia hora mais ou menos, né? Do Evangelho do domingo, sempre às quartas-feiras. Ou, aqui está a segunda opção, fazermos comentários mais curtos, de 10 minutos, mas ainda assim seriam semanais, né? Sempre para o Evangelho do domingo. Essa Semana Santa é uma exceção, será todo dia, mas se futuramente nós retornarmos com esses comentários, aí vai ser sempre semanal. A diferença é, opção 1, termos comentários mais longos, de meia hora, mais de estudo mesmo, ou comentários mais curtos, como se fosse uma homilia, né, mais voltados para a oração, de 10 minutos. Escolha, escreva aí, ou fale com a gente dos nossos grupos aí na paróquia. Domingo de Ramos. É curioso que a gente sempre fale do Domingo de Ramos e esqueça que o nome dele completo, o nome e o sobrenome dessa solenidade que a gente está celebrando hoje, é Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Essa parte da Paixão do Senhor a gente não fala, nem se lembra que existe. E a muitas pessoas causa estranheza o fato de que nessa celebração sejam proclamados dois evangelhos diferentes. Um no início da celebração, no momento da bênção dos ramos, que é lido o evangelho que narra propriamente a entrada de Jesus em Jerusalém, né? O evangelho que fala dos ramos, do povo gritando Hosana. E no meio da celebração, né, no meio da liturgia da palavra, se proclama a leitura da paixão de Jesus, né? Por que dois evangelhos? No início também eu disse que hoje nós começamos uma semana de expectativas frustradas. Por que expectativas frustradas? Bom, vejam bem. Quando Jesus começou a sua pregação, a Terra Santa vivia sob dominação dos romanos. O povo que vivia ali não podia mandar na própria vida. Um outro país o dominava. Então eles tinham que andar segundo as leis romanas, tinham que pagar imposto aos romanos, e como se não bastasse isso, para os judeus daquele tempo, ter pagãos na terra que é santa era uma profanação. De maneira que isso foi gerando no povo sentimentos de revolta. E, efetivamente, houve, ao longo da história de Israel, várias revoltas, porque os romanos não foram os únicos que dominaram
a terra de Israel. Outros povos antes, né? Os gregos, os assírios e por aí vai. Então sempre havia insurreições populares. Quando aparece Jesus, esse profeta da Galileia, que num primeiro momento as pessoas não tinham consciência de que ele era Deus feito ser humano, essa foi uma consciência que expandiu-se, né, na cabeça dos discípulos após a ressurreição. Eles entendiam que Jesus era um profeta muito poderoso, mas ainda não tinham bem claro que era Deus, só depois da ressurreição. Então, quando surge esse profeta falando de um novo reino, um novo profeta que faz críticas contundentes ao templo e à estrutura religiosa que havia, muita gente começou a entender que, na verdade, Jesus tinha como objetivo transformar-se num chefe político, militar, que liderasse uma revolta contra os romanos e contra a estrutura do templo, que, embora fosse uma estrutura religiosa, estava permeada de corrupção e de hipocrisia. Então, muitas pessoas começaram a confundir qual era a missão de Jesus e começaram a criar expectativas sobre ele. Então, em alguns momentos a gente pode perceber essas expectativas do povo e como que Jesus lidava com elas. Repare que, por exemplo, toda vez, sobretudo no Evangelho de Marcos, quando Jesus faz uma cura, ele sempre fala para a pessoa assim, mas bico calado, não conta para ninguém. Por quê que Jesus falava para as pessoas não comentarem para ninguém? Porque havia já uma expectativa estranha sobre Jesus. Então, Jesus não queria alimentar essas falsas expectativas. Um outro exemplo, que talvez vai deixar ainda mais claro que expectativas as pessoas tinham sobre Jesus. Por exemplo, quando as mães dos filhos de Zebedeu, né, as mães de Tiago, a mãe de Tiago e João, vai lá falar com Jesus pedindo que um filho se sente à direita e à esquerda quando ele entrar no seu reino, ela não estava pensando em reino dos céus, estava pensando em reino aqui, da terra. No momento que Jesus está às vésperas de ser preso, né, os discípulos perguntam, mestre, é agora que irás restaurar o reino de Israel? Repara que tá tudo muito assim, ideias de rei, né? Queriam transformar Jesus num rei, mas não do tipo de rei que Jesus se apresentava. Eles pensavam realmente num líder nacional. E aí acontece de Jesus entrar em Jerusalém. E as pessoas começaram a pensar, bom, é agora que o pau vai quebrar mesmo. Ele está entrando em Jerusalém, então agora ele vai entrar no templo, vai destruir tudo ali, vai reformar o culto ao Deus verdadeiro, vai expulsar os romanos dessa nossa terra e ele será o nosso rei, definitivamente. E as pessoas então começaram, quando Jesus entrou em Jerusalém, a agitar ramos, que era um gesto festivo, né? Como se fosse soltar rojão ou qualquer coisa assim, e gritar Hosana. Essa palavra, Hosana, em aramaico ou hebraico, não me lembro agora, significa salva-nos. Por que elas gritavam salva-nos? Porque criam que Jesus era o Salvador, que iria salvar as nossas almas. Não. Salva-nos dos romanos, salva-nos do poder desse povo, tira-nos dessa situação de opressão. Então era uma visão rasteira, prática. Mas pouca gente ou quase ninguém se deu conta de que o gesto de Jesus entrar montado num jumento era um recado. Alguns evangelistas, como Mateus, por exemplo, destacam esse detalhe, falando que ele subiu num jumento para fazer cumprir aquela profecia que dizia
o teu rei vem a ti, Jerusalém, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Essa profecia está no profeta Zacarias. Eu até pesquisei aqui, Zacarias 9. Depois dá uma olhada. Sabe por quê que convém você olhar? Porque quando a gente vê todo o texto, Zacarias, o profeta, fala: teu Deus vem a ti montado num jumento para entrar na cidade santa e quebrar o arco dos fortes, para romper com as armas de guerra. O rei vinha, portanto, para fazer a paz e não para armar a população. Esse era o recado que Jesus estava dando ao estar montado num jumentinho. Vinha, sim, como rei, mas não como os reis desse mundo. Vinha, sim, com poder, mas não com o poder desse mundo. Vinha, sim, com glória, mas não com a glória desse mundo. A proposta de Jesus é outra. Pois bem, ao longo dessa semana nós iremos ver como que os discípulos vão se comportar quando perceberem que Jesus não era exatamente aquilo que eles estavam esperando que fosse. Não é por acaso, portanto, que hoje nós ouviremos o texto da paixão de Jesus, onde se nos conta que pouquíssimas pessoas acompanharam ele até o último momento, né? Expectativas frustradas. Queriam que Jesus fosse de um jeito e era de outro. O que isso tem a ver com a nossa vida? Com isso eu vou terminando. Eu falei que era 10 minutos, já estou passando de 11 minutos, estou vendo que antes dos 15 eu não termino, mas é mais curto de qualquer maneira, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? Ora, nós corremos o risco de criar expectativas sobre Jesus. Todos nós hoje estamos de ramos nas mãos, como aquele povo também. Mas o que é que nós que estamos seguindo Jesus esperamos de Jesus? E o que é que nós que nos dizemos igreja esperamos da igreja? A igreja olha para Jesus e o olha como mestre. Jesus Cristo não é simplesmente alguém a quem nós devemos adorar e ficar contemplando. É isso também, mas não só. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, é o nosso mestre. Portanto, mais do que adorá-lo e pedir coisas a Jesus, nós temos que aprender a imitá-lo se queremos realmente ser cristãos. Por isso o nome. Cristão é um outro Cristo, ou seja, alguém que se comporta como Jesus se comportou. Então a igreja, se quiser ser a igreja de Jesus Cristo, não pode se comportar do jeito e com a cabeça que esperavam que Jesus se comportasse, porque senão vai se frustrar. A gente não pode esperar que Jesus e a igreja esteja sempre a favor da luta com armas, por exemplo. A gente não pode esperar que a igreja se comporte como se fosse um ditador. E a gente não pode se coadunar com esse tipo de ideal, né? A gente não pode crer que seria cristão se comportar do jeito que os poderosos desse mundo se comportam. Então, o que esperamos de Jesus e da igreja? Devemos lutar, trabalhar, procurar viver uma espiritualidade que nos leve a ser um pouco mais parecidos com Jesus, a andarmos com as pessoas que Jesus andava, a estarmos atentos às pessoas a quem Jesus criticava e por que ele criticava, e não reproduzir entre nós o tipo de poder que no mundo há. Entre vós não deve ser assim, Jesus mesmo disse. Hoje, por exemplo, se faz a coleta da solidariedade, da campanha da fraternidade, e a própria campanha da fraternidade hoje nesses tempos foi muito atacada, mas principalmente pelo fato de que certos cristãos acham que a igreja não deveria estar em diálogo com outras igrejas cristãs e que colocar-se em diálogo com gente que de repente pode pensar diferente da gente vai nos contaminar. Então nós temos que nos fechar e nos preservar. Ora, Jesus agia assim? Basta olharmos com atenção ao Evangelho, que a proposta de Jesus era bem diferente, era do diálogo. E mesmo aqueles que faziam o bem e não estavam com Jesus, Jesus dizia: quem não está conosco, quem não está contra nós, está a nosso favor. Então,
que nós olhemos para o mundo e não queiramos nos fechar, achando que nós somos os soberanos. Não, esse é o pensamento do mundo, que nós nos coloquemos a serviço. Muita gente critica a igreja, critica a CNBB, mas quantas dessas pessoas estão agora lá fora, como eu estou vendo nesse momento, aqui pela minha janela, dando comida aos pobres, refletindo jeitos novos de ser sociedade? Muitas vezes é só crítica vazia, pouca mão na massa. Ao passo que essas outras igrejas muitas vezes dão um banho na gente. Então, a gente vai criticá-los por causa disso? Expectativas. Quais são as nossas expectativas sobre Jesus? Peçamos ao Senhor que nos ajude a seguirmos a Jesus em tudo, tentemos imitá-lo em tudo, sabendo que isso vai desagradar a muitos. E é o próprio Jesus, haja vista, foi morto por aqueles que se julgavam super religiosos, super certinhos. Se nós queremos estar do lado de Jesus, temos que estar dispostos a levar a pedrada até de quem se sente muito mais católico do que todo mundo desse mundo. Chega, falei demais. Um abraço e até amanhã.